No vídeo de hoje, nós vamos resolver um famoso desafio back-end que rola por aí na internet, que é o desafio back-end da Wallhost. Ou seja, eles estavam buscando contratar um programador back-end e propôs um desafio. E a partir dele, iria analisar se o candidato seria ou não contratado ou passaria de próxima fase. O desafio de hoje consiste no seguinte, vamos dar uma lida aqui rápida, tá? Ele fala que o teste consiste em montar uma aplicação, no caso ele coloca em Java, mas claro, esse é um canal de Python, então vamos fazer em Python, capaz de recuperar informações de um arquivo XML, de um arquivo JSON, persistir um cadastro em um banco de dados em memória ou arquivo e listar os cadastros em uma interface simples. Por aqui a gente não consegue saber muito bem o que ele precisa ainda, mas vamos dar uma olhada. O novo sistema de cadastro de jogadores da Wall precisa de uma nova cara. Isso porque a área de lazer da empresa definiu que todo jogador deverá ter um codinome, ok? A proposta foi um sucesso e muitos candidatos se inscreveram. Por isso, a área de lazer acabou restringindo os codinomes em duas listas, os Vingadores e a Liga da Justiça. Seu desafio é elaborar um sistema capaz de permitir o cadastro de jogadores de acordo com os codinomes contidos nos links de referência, que são esses dois links aqui, ó. Então tem lá Lanterna Verde, Flash, Aquaman, e aqui no Vingadores tem também Pantera Negra, Capitão, etc. Ok. Apresentar um cadastro contendo nome, e-mail e telefone, sendo que o nome e e-mail são obrigatórios. Persistir a informação cadastrada em um banco de dados, ok. Obter a qualquer momento a lista de todos os jogadores cadastrados com seus respectivos codinomes. Impedir a utilização de um mesmo codinome para diferentes usuários. Incluir o codinome escolhido dentro das listas, beleza. Obrigatoriamente ler a informação do codinome em um arquivo na internet. Então, beleza. O que ele não quer aqui é que a gente pegue esses arquivos, certo? Baixa eles e coloca dentro da nossa aplicação, dentro de um banco de dados ou algo do tipo. Ele quer que a gente realmente faça uma request para essa URL aqui. Eu não posso vir aqui, dar um Ctrl C nisso daqui, criar um arquivo liga da justiça.xml dentro da minha aplicação e faça isso. Ele quer que eu faça uma request. Beleza, caso de uso para a gente entender um pouco melhor. Aqui o primeiro caso de uso é o usuário cadastrado com sucesso, né? Então o usuário Felipe, um nome qualquer, cadastra seu nome, e-mail e telefone, escolhe a lista vingadores.json, o sistema recebe o cadastro, verifica se há codinome disponíveis na lista, encontra um codinome disponível, ele salva os dados no banco e informa para o usuário que deu tudo certo. Agora, quando não tem codinome disponível, o usuário preenche, escolhe o Liga da Justiça, mas todos os codinomes já estavam ocupados por outras pessoas. Então ele fala que o sistema não encontra o codinome e retorna uma mensagem para o usuário falando que não deu certo. E agora, para ver o relatório, é muito simples. O Luiz ele clica em visualizar relatórios dos jogadores, ou seja, acessa uma URL qualquer, e ele mostra esses relatórios. Então, é igual aqui, ó. Então, basicamente é isso, tá? Nós temos aqui o cadastro, onde o jogador vai colocar o nome, e-mail e telefone, seleciona a liga. A gente vai fazer uma requisição para esse XML ou para esses Vingadores, pega esses dados, armazena num banco em memória, e aí quando alguém quiser visualizar todos os jogadores, é só acessar uma página disponível para isso. Eles colocam aqui algumas obrigatoriedades, só que eu não vou seguir todas elas, principalmente por fins didáticos, e a gente está falando de um canal de Python e eu quero mostrar algumas técnicas para vocês. Então ele fala aqui, para utilizar Java nós não vamos fazer, ele fala para utilizar algum framework do Java, a gente vai utilizar o Django, ele fala para utilizar um banco de dados em memória, que a gente vai utilizar um SQLite, mas aí eu vou também mostrar para vocês o Memcache. Beleza. Enfim, aqui ele fala de organização, simplicidade, tal. Ele fala que seria apreciado testes unitários, mas não vamos fazer testes unitários, já que não é o objetivo aqui da aula de hoje. Fechou, vamos para o nosso VS Code, vamos abrir ele aqui e vamos lá criar um projeto agora em Django, tá? Então eu vou, a partir de agora, criar aqui um Python 3, -m, venv para criar nosso ambiente virtual, um source, venv bin activate e vou dar um pip install Django e também requests, porque eu já sei que nós vamos precisar da biblioteca requests para acessar aqueles arquivos XML e JSON que ele nos retornou. Então vou pressionar um Enter aqui. Beleza, em alguns segundos ele já faz essa instalação para nós. Posso voltar minha câmera para o local. Beleza, vamos criar um projeto Django agora. Vamos dar um clear. E agora vamos fazer o seguinte, Django-admin, start project, core e ponto, né? Deixa eu só tirar minha câmera aqui rapidinho, enquanto a gente está mexendo bastante no terminal.
para que vocês não sejam atrapalhados, beleza? Então, eu vou criar esse meu core aqui, ele vai criar as nossas pastas aqui, e eu já vou também adiantar e criar o nosso app. Então, Python 3, menad.py, start app, e eu vou chamar de usuários. Vou programar aqui em português por convenção e por inclusão de quem não sabe nada de inglês ou algo do tipo, tá? Então, tudo eu vou colocar em português para facilitar. Beleza, eu criei agora o meu app usuários aqui e agora a gente pode só instalar ele dentro do core do nosso projeto. Vamos vir aqui, dentro do core do nosso projeto e chamar de usuários. Caio, tá muito confuso, não sei nada sobre Django. Cara, se você não sabe nada, se você nunca escreveu uma linha em Django, essa aula provavelmente não é para você, tá? Já que eu parto do pressuposto nessa aula de que você já tem prévios conhecimentos básicos, pode ser básicos, tá? Você já assistiu, fez um projetinho, já assistiu algumas aulas ali de Django básico, já tá ok, pode continuar nessa aula. Se você ainda não sabe nada de Django, recomendo que você assista algum curso introdutório de Django que a gente tem aqui no canal, temos várias aulas sobre isso, antes de você vir para cá, beleza? Então, aqui eu vou instalar nosso app e aqui na parte de URLs eu vou criar uma URL que me manda para lá. Então, já vou importar aqui o include e vou criar uma nova URL. Path, agora eu vou chamar essa URL de vazia mesmo, include e ele me manda para usuários.urls. Vou copiar tudo isso, aqui em usuários.urls eu crio um urls.py. Beleza, Ctrl V. Estou fazendo essa parte um pouco mais rápida porque já fizemos infinitas vezes dentro desse canal, tá? Então não vai ficar muito repetitivo para vocês. Apago isso daqui, apago também o nosso include e ok. Agora eu vou criar uma URL e eu vou chamar ela de cadastro. Ou seja, vai ser a URL que vai nos disponibilizar este formulário aqui, onde o usuário vai poder realizar o seu cadastro. Lembrando que é um desafio back-end, então ele não vai se preocupar com o front-end, se a interface está mais bonita possível. Então não vou me preocupar também com a estética da interface, sim com as funcionalidades, com o back-end de fato. Beleza. Essa URL aqui ela vai me redirecionar para uma view, então from.import views. Beleza. Aqui eu faço views.cadastro. Aqui eu vou trabalhar com class based view, então vai ser cadastro em maiúsculo .as_view. Vocês já vão entender o que é isso. E aqui o name eu vou dar um name de cadastro também. Perfeito. Agora eu vou vir aqui em views e vou criar essa class, né? Vamos importar aqui de from django.views import view. Para a gente diferenciar os métodos get e post no próprio método, tá? A gente não precisa ficar fazendo um if. Então, class, a class nossa vai ser cadastro, que foi a class que eu chamei lá na URL. Ela vai herdar de view para ser uma view do Django. E agora eu posso criar aqui um método get. E tem que ser esse nome, tá? Porque ele é o método da requisição que vai ser chamado. Então, quando o usuário fizer uma requisição para a URL cadastro, que esse método dessa requisição seja do tipo get, ele vai chamar esse método aqui, tá? Ele recebe self e recebe a request. Igual quando a gente trabalha só com funções mesmo, não muda praticamente nada, tá? Então agora aqui dentro eu posso programar o que eu quiser, ou seja, dar um return aqui, http response de teste. Vamos só importar esse http response from django.http import http response. Excelente. Vou abrir meu terminal mais uma vez para que eu possa rodar o meu código. Então, Python 3, manage.py, run server. Só te minimizar aqui para que vocês consigam enxergar. Cara, tá tão grande. Deixa eu diminuir aqui a tela. Tá tão grande o nome aqui que vocês não estão conseguindo ver, né? Beleza, vou rodar meu servidor. Aqui ele me deu um erro falando que cadastro não existe. E obviamente não existe porque eu escrevi errado. Aqui é cadastro, né? Não tem esse S. Ok, vou rodar meu código. Aqui ele está falando que essa porta já está usada, acho que estava rodando, beleza. Funcionou, vou abrir aqui o meu navegador e acessar um 127 /cadastro. E ele me mostra aqui uma mensagem de teste, que era o que eu esperava, então podemos dar prosseguimento. Primeiro passo, pessoal, que a gente vai ter que fazer é trabalhar com as models, tá? Com o banco de dados. E aqui, o Django, por se tratar de um RM, meio que o banco de dados que a gente vai se escolher não importa, tá? Se vai ser um Postgres, um SQLite, um MySQL, a gente vai trabalhar com o RM do Django, então eu vou manter o que já vem na própria configuração do Django. Caso vocês queiram, vocês podem fazer essa troca, tá? Primeira coisa, vamos criar uma class aqui para salvar o usuário. Beleza, models.model. E quais são os campos que a gente precisa?
lá descrito no próprio material é o seguinte, tá? Nome, e-mail, telefone, codinome e o grupo. O grupo é se ele é dos Vingadores ou da Liga da Justiça. Seguinte, vamos criar um nome aqui primeiro. Então, o nome vai ser igual a models.charfield. E aqui um maxlen de 255. Excelente. Vamos agora para o e-mail. Então, e-mail é igual a models.emailfield. E aqui o e-mail eu quero que ele seja unique, tá? E o telefone. Telefone vai ser igual a models.charfield. O maxlen eu vou colocar de 15. Caio, por que 15? Porque eu estou considerando o seguinte: telefones só em português, tá? Só em português, só em telefones brasileiros, então não vou considerar o DDI aqui, não vou colocar o mais 55, por exemplo. Aqui ele só nos mostra lá 11 e tal, entre parênteses. Então, seguindo esse formato aqui que ele pede, então, ó, dá aqui DDD, que são 2 dígitos, um espaço, número qualquer, 2, 3, 4, 5, traço 1, 2, 3, 4, isso aqui vai dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caracteres, tá? Então, eu vou manter aqui o maxlen de 15. E aqui ele fala que somente o nome e o e-mail são obrigatórios, né? Deixa eu ver aqui, ó. Sendo que nome e e-mail são obrigatórios. Então, significa, logicamente, que o telefone ele não é um campo obrigatório. Então, eu posso passar aqui que o null é igual a true e o blank também é igual a true. Beleza. Só que isso daqui ainda falta o seguinte: como é um telefone, eu quero validar ele, o formato dele, ou seja, se ele está seguindo o padrão que eu desejo, tá? Que no caso tá entre parênteses, DDD e assim por diante. Para isso, a gente vai criar os nossos, a gente vai criar um validators aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui para pip install blue ponto, só para o nosso código ficar formatado aqui ao longo do tempo. Validators. E eu passo uma lista de validators agora. Esses validators, ele pode ser algo criado por mim, ou seja, uma função que vai realizar a validação desses dados, seja qual validação for. Poderia verificar se todos os caracteres são maiúsculos, se tem dígitos, quantos caracteres tem ali, poderia ser qualquer coisa. A validação que eu quero fazer, o Django já criou um validator para nós, que é uma regex. Então, from django.core.validators, a gente importa um regex validator. Então, isso daqui já é um validator do próprio Django, tá? Então, a gente não precisa implementar uma validação por regex. Então, a gente passa dentro desse validators o nosso regex validator. E essa classe aqui, a gente vai ter que passar 2 parâmetros iniciais para o init dela, certo? Que no primeiro deles vai ser o regex. Então, eu vou ter que passar uma regex, ou seja, a string que vai definir os padrões dessa string aqui. Então, eu vou copiar a regex aqui para vocês, não vou montar ela na mão, tá? E nem vou dar uma aula sobre regex. Para quem não sabe isso daqui que eu acabei de mostrar para vocês, pesquisa regex Pythonando, que eu tenho uma aula explicando detalhe por detalhe, tintim por tintim, de como você criar e interpretar algumas regex, ok? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é que eu tenho um parêntese, certo? Dentro desses parênteses eu posso ter 2 caracteres, aí depois eu tenho um espaço, e aqui antes eu vou ter um traço, né? E antes do traço eu posso ter alguns números de 4 a 5 caracteres, porque alguns telefones têm, por exemplo, 9999, e alguns telefones têm um 9 a mais, né? Então, de 4 a 5. Depois do traço, nós temos aqui outros 4 números, tá? Então, ele sempre vai ter que seguir esse padrão de parênteses, espaço de 4 a 5 números, pode ser 4, pode ser 5, um traço aqui, e depois ele vai ter 4 dígitos aqui. Perfeito. Depois eu vou informar também uma message, ou seja, caso essa validação tenha dado errado, qual que vai ser a mensagem que o Django vai disparar para nós? Eu quero que a mensagem seja o seguinte: número de telefone inválido, use o formato tal. Ok? E eu vou também definir nesse campo um help text, que vai ser um campo que vai aparecer quando eu renderizar ele lá na interface para o usuário, para ele saber qual o formato que ele tem que trabalhar. Então, eu vou só copiar essa mensagem aqui, porque essa mensagem do validator, ela só aparece se tiver dado algum erro nessa validação. Mas eu não quero que o usuário digite de uma forma errada para depois ele ver que deu erro e digitar de novo. Eu já quero ter uma mensagem falando para ele, ó, usa esse formato aqui primeiro, tá? Para não dar problema e ele não desistir de realizar o cadastro, por exemplo. Então, a gente tem sempre que prezar pela experiência do nosso usuário. Depois, eu vou criar um codinome agora, que vai ser o codinome que a gente vai buscar lá no nosso arquivo XML ou JSON. Então, a gente já tem que especificar um campo no banco para isso.
Ok, então o codinome vai ser o models.charfield. O maxlen aqui dele eu vou definir de 255. Poderia ir lá nos dois arquivos e ver qual que é o maior e definir o maior, mas também não vou fazer isso porque não sei o quão boa prática isso seria, porque isso seria uma boa prática se a gente tivesse certeza absoluta de que esses arquivos não seriam alterados futuramente, não seria adicionado um novo herói ou algo do tipo. Aí sim eu poderia colocar esse maxlen, mas vai que daqui 2 dias, por exemplo, a empresa decide adicionar mais um herói aqui que tem um nome maior. Isso quebraria a nossa aplicação, tá? Então isso daqui teria que fazer uma pergunta nas regras de negócio da empresa, verificar se eles têm certeza absoluta de que isso aqui não vai mudar e assim por diante. Então, como nós não sabemos essa informação, eu vou manter aqui um 255, que é um número grande. E depois disso, eu vou ter o grupo. O grupo é o que ele escolhe lá na hora de definir se ele vai ser da Liga da Justiça ou dos Vingadores. Então, o grupo é igual a models.charfield. Eu vou definir um maxlen aqui também de 255. Ah, Caio, mas é só Liga da Justiça e Vingadores. Sim, mas vai que futuramente cria-se um outro grupo. Nossa aplicação não vai ser quebrada por causa disso. E agora, eu quero definir isso daqui como um choices, tá? Eu não quero que possa ser escrito qualquer coisa nesse campo. Eu quero que só possa ser escrito Vingadores ou Liga da Justiça. Eu quero especificar esses dois padrões. Então, eu vou criar agora um text choices, né? Então, class, grupo, eu vou criar as opções de grupos que existem. Então, models.textChoices, 2 pontos. E aqui vai ser Vingadores, é igual a V, e o que vai ser, V é o que vai ser salvo no banco, né? E Vingadores é o texto que aparece para o usuário. E Liga da Justiça é igual a LJ. Opa. E o que vai aparecer para o usuário é Liga da Justiça. Ok, beleza. Então agora eu tenho aqui, é como se fosse um enum para quem veio de outras linguagens, tá? Então eu tenho um text choice, eu posso escolher entre essas duas opções. E agora, para obrigar esse campo tenha apenas uma dessas opções aqui, aqui eu falo o seguinte, choices vai ser igual a grupo.choices, ou seja, alguma dessas escolhas, ou Vingadores ou Liga da Justiça. Se for qualquer outra, não vai dar certo. Eu quero especificar também um default, ou seja, se o usuário não informar nada, ou seja, qual que vai ser o campo que já vai vir pré-selecionado. Então, se você observa aqui, ó, ele mostra aqui, quero ser do grupo. Ele mostra aqui o Liga da Justiça, ó, já pré-selecionado, tá? Então, eu já quero que esse campo venha pré-selecionado na minha interface. Então, para fazer isso, eu vou definir aqui o nosso default como grupo.liga da Justiça. Beleza? Eu vou até inverter a ordem aqui, para aparecer na mesma ordem que ele pediu aqui na foto ali também. Beleza? Liga da Justiça. E eu vou até colocar um help text aqui para ele entender que é para selecionar o grupo. Escolha seu grupo. Beleza? Deixa eu diminuir minha câmera aqui. Rapidão. Excelente. Então, eu criei aqui minhas models, vamos executar isso. Lembrando, pessoal, que dia 31 de março até dia 6 de abril vai rolar um evento que ele é 100% online e gratuito, que é a PyS Tech Week, onde nós vamos desenvolver um projeto completo utilizando Python e Django para você acelerar sua jornada rumo à sua primeira vaga como dev. O projeto que a gente vai desenvolver vai ser o MentorFi. Será um software completo com Python e Django para gestão de mentorados. Esse projeto eu posso te garantir que vai ser um grande diferencial no seu portfólio e vai te destacar muito em qualquer tipo de entrevista para você conseguir a sua primeira vaga como programador Python ainda em 2025. Você vai, durante esse evento, dominar uma das principais stacks de tecnologias do mercado de trabalho, mesmo que você ainda não saiba nada sobre Python e Django. Lá no evento a gente vai partir do zero e ainda assim sair com um projeto completo, do zero até a sua finalização, com Python e Django, uma das principais stacks do mercado de trabalho, tá? Então, se você quer desenvolver esse projeto aqui junto comigo, na PyS Tech Week, quem já participou sabe da qualidade do conteúdo que a gente entrega, sempre totalmente gratuito, online, você pode participar direto da sua casa sem se preocupar com nada. É só você preencher o seu nome, e-mail e o seu WhatsApp no primeiro link da descrição que vai estar aqui, beleza? Então é isso, eu vejo vocês também dentro da PyS Tech Week pra gente acelerar a sua jornada rumo à sua primeira vaga como dev. Aqui, para que ela seja criada de fato no banco. Então, Python 3, manage.py, make migrations. Deixa eu diminuir ainda mais a minha câmera.
E agora eu vou rodar os migrate. Se você não sabe o que são make migrations e migrate, temos várias aulas aqui nesse canal que falamos sobre banco de dados, dá uma olhada por lá. Mas basicamente a gente está efetivando tudo isso que a gente fez aqui, de fato, numa tabela do banco. Então agora, se a gente abre o nosso banco de dados, aqui que no caso é o nosso db.sqlite, que é um banco de dados em arquivo, que ele deu a opção ali para nós, aqui nós temos lá, ó, nome, e-mail, telefone, codinome e grupo, ou seja, nós temos aqui todas as colunas que vão ser necessárias para serem salvas de fato. Perfeito. O que nós vamos precisar fazer agora é criar um forms, tá? Então, aqui, forms.py, ou seja, eu vou trabalhar com os forms do Django, poderia não escolher, eu poderia optar por não trabalhar com os forms, mas eu acho que faz bastante sentido para uma vaga de Django, seria interessante. Então, vamos importar primeiro o from Django import forms e o from, que eu fiz aqui, from.models import usuário. Então, agora eu vou criar uma class aqui, uma class chamada de usuário form, e ele herda, então, forms.modelForm. Caio, o que é um model form? Basicamente, um form no Django é o que nos permite renderizar formulários lá no nosso HTML de forma muito mais simples, sem a gente ter que se preocupar muito em criar o campo por campo no HTML. Facilita bastante a nossa vida. O model form é quando a gente cria um formulário baseado numa model, ou seja, já com os campos que o banco de dados precisa. Então, vou vir aqui e agora definir uma class aqui dentro de configuração, que é a class meta. A primeira coisa que a gente precisa definir numa model form é qual que é a model que a gente vai trabalhar, ou seja, esse formulário vai ser a partir de qual model? Da model usuário, beleza? Só que aqui tem um outro probleminha. Quando a gente cria um model form dessa forma, ele vai pegar todos os campos. Só que o campo codinome aqui especificamente, ele não vai ser digitado pelo usuário, ou seja, ele não vai ser exibido ali no formulário. Então eu vou criar aqui um fields, certo? Vai ser igual, e agora eu coloco apenas os campos que eu desejo que estejam ali. E-mail, telefone e grupo. Ok, excelente. Outro problema que nós temos é que, se você observa aqui no nosso print que ele nos mostra, é que ele espera que seja 2 rádio, aqueles radio select, sabe? E, por padrão, quando nós temos aqui um campo do tipo choices, o Django vai transformar isso daqui num select, não num radio. Então, eu vou precisar alterar o widget desse campo. Então, eu vou fazer o seguinte, o widgets vai ser igual, e agora eu passo o nosso dicionário de widgets. O que são os widgets? São os campos, de fato, do formulário, certo? São os elementos aqui que nós temos em HTML. E o Django, quando a gente tem um model form, ele já cria isso automaticamente baseado no tipo que nós temos aqui. Então, por exemplo, quando ele é um char field, ele vai criar ali o nosso text input. Quando nós temos um e-mail field, ele cria o nosso input com o type dele sendo e-mail. Quando nós temos aqui um char field que tem um choices, ele cria como um select. Eu não quero isso, eu quero que seja um radio. Então, eu faço grupo. Eu vou alterar o valor default aqui do widget de grupo e vou falar que o valor dele vai ser um forms.radioselect, certo? Excelente. Temos aqui o nosso formulário e agora nós podemos vir aqui na nossa função cadastro e começar a trabalhar com ela, né? Então, dentro da nossa função get, eu vou definir aqui, especificar algumas coisas. Primeira vai ser o nosso template underline name, que vai ser igual a cadastro.html. E nós vamos ter também o nosso form underline class, que vai ser igual àquele form que a gente já criou. Então, from.forms import usuário form. E aqui eu falo usuário form. Beleza. Daqui é por questão de boas práticas e organização do nosso código. Deixa eu aumentar um pouco minha câmera, já agora que a gente não está mexendo no terminal. Vamos fazer o seguinte agora. Primeira coisa vai ser dar um return em um render agora, ou seja, nós vamos renderizar um HTML. Return, render, e agora a gente passa request, e eu vou dar um vírgula aqui, template name, beleza? Então, o nome do nosso arquivo será o mesmo nome que está aqui. Só que isso daqui, ele é um atributo de classe, nós estamos dentro de um método de instância, então eu preciso acessar com self, ponto, tá?
Ok, e eu vou passar também o nosso context, ou seja, eu vou mandar o nosso formulário para lá. Então, form vai ser o nosso self.formClass. Perfeito o que eu queria. Vou fazer o seguinte agora. Vou vir aqui no nosso usuários, nova pasta, templates, e vou criar o arquivo agora cadastro.html, que é esse que a gente especificou dentro de template name. Então, cadastro.html. E aqui dentro eu posso até colocar aqui um form, só um form mesmo. Vamos testar se isso está funcionando agora. Vamos abrir aqui o nosso navegador, pressionar um Enter e aparentemente não está rodando o nosso server. É bem simples corrigir isso. Vamos vir aqui em terminal. Python 3, manage.py, run server. Ok. F5, então tá lá, ok, funcionou. Temos aqui o nome, temos aqui também os campos para eu editar o e-mail, telefone, uso o formato aqui, Liga da Justiça e Vingadores, posso selecionar qualquer um deles e tem aqui um texto, escolho o grupo. Primeira coisa, a gente não vai se importar com estética, mas isso daqui tá tão feio que nós não vamos deixar desse jeito, tá? Vamos fazer um negócio um pouquinho melhor. Claro, não vamos fazer a interface mais bonita do mundo, mas eu quero dar uma pequena melhoradinha nela. Para dar essa melhoradinha, eu vou utilizar o Bootstrap. Vou vir aqui em Docs e vou copiar esse meu arquivo aqui, ou seja, o Bootstrap ele é um framework CSS, onde ele vai ajudar a gente a criar algumas interfaces um pouco mais bonitas, sem se preocupar tanto com a parte do CSS. Ele já traz algumas classes pré-prontas que modelam, ou seja, estilizam certos tipos de componentes. Vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu VS Code e a primeira coisa que eu vou precisar fazer nessa etapa é o seguinte, eu vou precisar vir aqui nas nossas configurações e dentro de configurações eu vou encontrar aqui o nosso templates e vou especificar qual pasta o Django deve buscar pelos nossos templates, que vai ser o basedir /templates. Eu crio agora minha pasta templates. Cadê a pasta? Não tinha clicado, não? Nova pasta, templates. E dentro da pasta templates eu vou criar um base.html. Eu poderia criar tudo aqui dentro desse meu arquivo cadastro? Poderia, mas se a gente observar, tanto na página de listar os jogadores cadastrados, quanto na página de cadastrar os jogadores, nós vamos ter certos componentes HTML que vão se repetir entre essas duas páginas. Para a gente não precisar ficar repetindo o código, já que ele diz ali que evitar a repetição de código em algum local, não lembro na onde, é algo que ele vai olhar. Deixa eu ver aqui. Enfim, em algum local aqui, ele diz que vai prezar bastante pela questão da repetição do código, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse arquivo de base. Vou colar aquele arquivo que a gente importou lá do Bootstrap. Vamos até tirar esses Cross Origin aqui e o Integrity. Excelente. E eu vou agora, dentro desse nosso body aqui, onde nós tínhamos aquele H1 ali, eu vou criar um bloco, ou seja, vai ser o bloco chamado body, que quando eu estender esse meu arquivo base, nós vamos adicionar os nossos HTMLs dentro desse bloco, certo? E aqui no nosso title eu vou chamar de wall host. Excelente. E agora, dentro de cadastro, se a gente tenta renderizar isso daqui e acessar no nosso HTML, ele vai ele vai funcionar ainda porque eu não estendi, né? Mas se eu fizer um extends agora e dar um extends base.html e tentar acessar isso daqui, ele para de funcionar. Por quê? Ele apenas estendeu esse base e esse base ainda não exibe nada. Se eu quiser adicionar algo dentro desse meu arquivo base, quando eu estendo, eu preciso utilizar o block body. Então, para que o form funcione, eu preciso fazer block body. Agora sim, dentro desse bloco, o que eu colocar aqui dentro vai ser adicionado na página. Tipo, se eu coloco aqui teste, ele vai me mostrar aqui um teste, certo? Mas eu não quero esse teste, eu quero um formulário nosso. Então, form. Agora ele me mostra nome, e-mail, telefone, já está um pouquinho mais bonito, mas ainda não é o que eu quero, tá? Para fazer o que eu quero, eu vou precisar dar algumas classes para esses nossos formulários. Então eu vou agora, dentro de nosso model form, eu vou sobrescrever o nosso método init. Então def dunder init, dunder, e vou receber o nosso self, os args e os keywords.
Isso aqui já é um conceito um pouquinho mais avançado, não muito, tá? Dos formulários do Django, mas que a gente já abordou lá dentro do nosso curso da Python Full e já temos alguns vídeos breves aqui dentro do YouTube também, caso você tenha alguma dúvida sobre funciona. Já abordamos esse conceito em vários vídeos aqui dentro do YouTube. A gente está sobrescrevendo a inicialização do form, ou seja, eu quero caracterizar, eu quero modificar alguns dos comportamentos de certos widgets aqui, ou de certos inputs específicos. Então, eu vou fazer isso logo na inicialização do form. O que é a inicialização? É quando a gente abre e fecha os parênteses, ou seja, quando eu faço isso daqui, ó, self.formClass, eu estou inicializando. E logo na inicialização, eu quero definir certos tipos de comportamentos. O que nós temos aqui dentro desse nosso init é o seguinte, é o nosso print self.field.items. Ou seja, self.fields, eu estou acessando aqui os nossos fields, tá? Ou seja, todos os campos que nós temos. E estou acessando os itens deles. Vou dar um F5 aqui na nossa página e mostrar para vocês o que nós temos. Usuário form, not fields. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui, faltou a gente rodar o nosso super, né? Ou seja, quando a gente sobrescreve um método, ou seja, essa classe ModelForm, ela já implementa o método init. Então, a gente precisa executar, antes de tudo, antes da gente fazer as nossas alterações, a gente precisa rodar o método init da classe ModelForm. Então, o super no Python, ele se refere à classe que é herdada, a classe mãe. Então, super.init, __, e agora eu passo os args e os keywords. Perfeito. Agora sim, se eu venho para cá e dou um F5, ele vai me mostrar lá no meu VS Code o seguinte, ele vai me mostrar aqui um dict items, onde ele me mostra o nome do meu field, certo? E aqui, de fato, qual que é o field, ou seja, a instância de algum field do Django, seja um char field, seja um e-mail field e assim por diante. Eu quero adicionar um atributo, que vai ser uma class em todos eles, que é uma class do Bootstrap, que ela deixa os forms um pouco mais bonitos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer for, aí eu faço field name, vírgula, field, in self.fields.items. Então, estou iterando sobre esses elementos. E eu quero agora fazer o seguinte, aqui nós temos o field, certo? Então, eu vou fazer field... Deixa eu só minimizar aqui e fechar aqui. Field. Ponto. O que eu quero alterar desse field? Eu quero alterar o widget, ou seja, aquilo que vai ser exibido no HTML. Ponto, eu quero adicionar o quê? Eu quero adicionar um attrs. O que é um attrs? É um atributo do nosso HTML. Sabe quando a gente cria um input aqui, por exemplo, poderia ser qualquer coisa? E nós temos aqui o type ele é um atributo. Nós temos a class é um atributo. Nós temos o ID é um outro atributo. Então, eu posso ir adicionando atributos dentro desse nosso input. Eu tenho um data mask aqui. Eu posso criar e adicionar vários atributos aqui dentro desse nosso input. Só que, agora, quando a gente está trabalhando com o forms do Django, a gente precisa fazer isso dentro da nossa classe. Então, eu falo, estou alterando desse input aqui os seus atributos. Então, eu vou dar um ponto setDefault agora, ou seja, vou setar algum tipo de atributo. Qual atributo eu quero setar? Eu quero setar uma class, ou seja, uma classe. E qual que é a classe que eu quero adicionar em cada um deles? Um form-control. Beleza? Se a gente der um F5 aqui na nossa tela, as coisas já mudou um pouquinho. Não está da forma como eu espero, mas eu já mostro para vocês. Basicamente, se eu der um inspecionar aqui, vocês vão reparar que todos os nossos inputs... Cadê os nossos inputs aqui? Aqui, nossos inputs. Ele tem a classe form-control. E era isso que eu esperava. O único problema é que o único local que eu não quero que tenha os nossos... a class form-control, seja os inputs do tipo radio, tá? Seja os inputs aqui do grupo, porque ele fica estranho, ou seja, essa classe do Bootstrap não é para estilizar radio buttons, sim inputs normais, tá? Então, você tá vendo que aqui fica um negócio bem esquisito, na hora de selecionar, você nem consegue selecionar direito? Não é isso que nós queremos. Para resolver esse problema, eu posso colocar um if aqui. Então, eu posso falar, se not field name, ou seja, se o nome do campo não for grupo, a gente adiciona. Isso daqui deve resolver para nós o problema. Então, se eu der um F5 aqui na tela, agora sim está da forma que eu quero. Esses 3 inputs estilizados com o Bootstrap e esse daqui fica padrão, fica normal, não quero adicionar nada ali dentro deles. Só que eu achei muito grudado na tela, então eu vou colocar esse nosso form aqui dentro de uma div
E essa div eu vou dar uma class para ela de container. Eu vou dar um BR aqui para quebrar uma linha. E agora sim eu adiciono o nosso form. Vou dar um F5 e perfeito. Só que, quando eu faço esse form aqui direto, ele não vai exibir as coisas do jeito que eu espero. Se eu tiver algum erro no input, ele não vai me mostrar o erro e assim por diante. Para resolver isso, a gente tem que colocar campo a campo, tá? Então, eu posso colocar form.nome.asFieldGroup. O Django vai criar o grupo do campo inteiro, o que ele tem ali dentro. Isso é uma atualização que vai funcionar no Django 5, tá? Se você pesquisar, ó, Django 5... e acessa aqui as notas de atualizações, repare que antigamente, quando a gente estava trabalhando com form, a gente tinha que exibir parte a parte do nosso form. Então, se eu quero exibir a label tag, eu tenho que colocar form.name.labelTag. Se eu quero exibir o help text, eu tenho que colocar form.name.helpText. Se eu quero exibir os errors, eu tenho que colocar form. O nome aqui, no caso, é e-mail.errors e assim por diante. Com o Django 5, a gente pode simplesmente fazer isso, ó, form. O nome do campo, asFieldGroup, que ele monta isso daqui inteiro para nós, ó, tá vendo? Cada um desses grupos ele monta para nós. Só que para um grupo não ficar muito colado no outro, eu vou colocar cada um deles dentro de uma class chamada mb-3, ou seja, para ele dar um espacinho de um campo para o outro. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Então, nome, eu vou colocar o e-mail também e vou colocar aqui o telefone. Beleza? E faltou agora o grupo, né? Então, depois do grupo aqui, eu vou colocar grupo. Beleza, vamos testar aqui se tá legal. F5, não tá legal não. Oxi. O bagulho sumiu, velho. Tá, ele não funcionou porque asFieldGroup form.nome.asFieldGroup. Entendi não. Deixa eu ver aqui nas nossas views. Form. Deixa eu ver aqui. Tá certo, né? Nome. Form. Nome, asFieldGroup. Negócio. Form. Form.nome. Acho que eu já sei o que pode ser. Deixa eu ver aqui no meu terminal. Pip. Fazer um Python 3 aqui. Eu estou na versão Python 3.8 aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tirar esse meu ambiente virtual. Lembra que eu falei para vocês que aquilo lá só funciona no Django 5? Eu não estava no Django 5 na hora que eu fiz a instalação. Eu fiz muito rápido aqui e acabou pegando uma versão antiga, tá? Eu vou utilizar aqui o UV para fazer essa instalação para vocês. Então, vocês que já estão com a versão atualizada ali, quando você for fazer um pip, install, é só fazer Django, vai ser igual a 5, tá? Que isso aqui já vai resolver para vocês. Mas eu vou criar o meu ambiente virtual tudo de novo. UV init, UV add, Django, UV add, requests, né? Que a gente já tinha instalado, requests. Beleza, deixa eu apagar isso aqui tudo. Ok. E agora eu vou dar um UV run manage.py run server. A porta já está em uso em algum desses daqui, né? Então, vamos apagar isso daqui. Vamos rodar isso aqui de novo. Beleza. Agora, isso daqui deve resolver para nós, né? Deixa eu vir aqui. Agora, eu preciso alterar o meu código para a forma que estava, né? Com asFieldGroup. Beleza. Vamos voltar aqui para o asFieldGroup. Beleza. Aqui. Agora sim. Então, tá vendo que ele já adicionou o nosso help text, já adicionou aqui as labels, adicionou o input. E quando tiver algum tipo de erro, ele já vai colocar ali também. Deixa eu só voltar minha câmera para o local, que ela deveria estar. Beleza. Ok. E agora eu preciso de um botão. Então, input, type, submit. A class, eu vou dar uma class, vai ser btn e btn-success, para criar um botão verdinho. E aqui o value vai ser um cadastrar, ou seja, é o texto que vai aparecer no botão.
Beleza, o nosso botão vai estar aparecendo. Excelente, era o que eu precisava. Só que isso daqui ainda não está dentro de um formulário ainda aqui do nosso HTML. Então, tudo isso eu vou colocar dentro de um form, tá? Então, form, eu copio esse fechamento de tag e jogo para baixo do nosso input. Vou ajeitar a indentação para ficar mais organizado. E aqui no nosso action, eu tenho que passar qual que é a URL que os dados vão ser enviados. Então, eu quero enviar isso daqui para a URL cadastro. Então, eu tenho que pôr aqui o name da URL que eu quero enviar. No caso, a URL aqui chama cadastro, então eu passo o cadastro ali dentro. E eu tenho que passar o method também. Então, o method vai ser igual, que vai ser o post, certo? E por questão de segurança, o Django já traz o nosso CSRF token para proteger contra falsificação de formulário. Se você não sabe o que é isso ainda, fica tranquilo que em outras aulas aqui desse canal a gente aborda esse tema. Então, agora sim, nós temos um formulário e todos os dados aqui vão ser enviados para a nossa URL cadastro no método post. Só que se a gente observa aqui, nós não temos nenhum método que seja para trabalhar com o tipo do verbo HTTP post. Então, eu tenho que criar aqui uma def post self, vírgula, request, 2 pontos, aqui eu vou dar um return HTTP response de teste, só para vocês verem. Isso é muito interessante, porque quando eu acesso a minha URL pelo navegador, URL cadastro, o tipo da requisição que é feita pelo navegador é uma requisição do tipo GET. Então, ele vai cair naquela primeira função que a gente criou, que foi essa daqui, e renderizar para nós o template. Mas, quando eu venho aqui e pressiono o nosso cadastro, deixa eu só criar qualquer coisa aqui, e vou pressionar um Enter aqui, ele vai me mostrar um teste. Por quê? Quando eu faço o envio do formulário foi programado para ser enviado no método post. Então, ele vai ser processado não por essa função mais, e sim por essa. Ou seja, onde a gente vai receber esses nossos dados e processar eles. Para a gente receber esses dados, vamos fazer o seguinte, tá? Deixa eu só abaixar aqui um pouco. Nós vamos primeiro instanciar o nosso form. Então, form vai ser igual a self.formClass. Só que agora, diferente de quando a gente fez lá no método get, que a gente inicializou o nosso form sem nenhum dado, eu já quero inicializar o nosso formulário com todos os dados que foram enviados na nossa requisição. Então, request, ponto. Qual que é o tipo da requisição que eu estou? Post. Então, isso daqui ele vai preencher o nosso formulário com todos os dados digitados pelo usuário. E eu posso ainda por cima verificar se esse formulário é válido. Então, if form.isValid. Ou seja, se ele atende todos os requisitos que foi passado aqui na nossa model e também no nosso form. Então, ele atende essa regex, ele atende aqui o fato dele ser unique, ele atende o fato do nosso maxlen, ele atende aqui os grupos e etc. Ou seja, ele vai fazer todo esse tipo de validação. Ok, temos aqui o nosso form.isValid e agora a gente pode fazer algo, por exemplo, dar um print form.cleaned data, ou seja, esse cleaned data é quando a gente fez o nosso isValid, ou seja, todos os dados que já passaram por essa validação e estão tudo ok para a gente acessar. Então, eu posso aqui, por exemplo, printar o nome. Então, quando eu volto para cá e preencho todos os dados corretamente, então nós temos aqui o nome, eu vou colocar isso, pode ser isso aqui mesmo, o telefone tem que ser no formato correto, né? Então, 00 mais 0000 traço 1234, cadastro. Aqui ele vai falar que não tem uma resposta HTTP, mas é o que a gente já espera, a gente não fez isso ainda. Mas se a gente observa o nosso print aqui, cadê? Ele me mostrou lá o nome que eu tinha preenchido naquele input, tá? Então eu consigo acessar os dados dessa forma. O que a gente precisa fazer agora? Salvar os dados desse usuário. Para salvar os dados, eu posso fazer um obj, vai ser igual a form.save. Beleza. E caso tenha dado tudo certo aqui na hora de salvar, ou seja, os dados do formulário foi válido, eu vou dar um return HTTP response de dados cadastro realizado com sucesso. Ok. Mas agora pode acontecer dos dados do formulário não serem válidos, ou seja, não preencher o requisito da regex, por exemplo. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro dessa nossa função, mas fora do nosso if, ou seja, porque se o formulário for válido, ele vai retornar esse cadastro realizado com sucesso aqui e pronto, acabou. Caso isso daqui não seja válido, ele vai executar o que está fora do if. Então vai ser um return render, vai ser a mesma coisa do que nós temos aqui. Eu posso até copiar esse código e colar. A única diferença é que ao invés de eu retornar esse self.formClass aqui,
vazio, eu vou retornar ele com o request.post. Só que esse self.formClass com request.post eu já criei e tem uma variável para ele. Então vamos simplesmente retornar essa variável. E olha só que legal, automaticamente o Django vai fazer essa validação, descobrir quais são os erros que foram feitos e como eu já estou passando um form preenchido e já feito uma validação, caso tenha algum erro, o Django vai me retornar que os campos estão com erro e vai mostrar uma mensagem já automaticamente. Então, por exemplo, se eu tento passar isso daqui fora do formato ali da nossa regex e dou um cadastrar, ele me mostra o seguinte: número de telefone inválido, utilize o formato. Ou seja, ele me mostrou a mensagem que eu defini lá na nossa model quando eu defini o nosso regex validator. Então tá aqui, ó, número de telefone inválido, use esse determinado formato, tá? Então, se eu tivesse colocado qualquer outra coisa aqui, por exemplo, se eu tentar colocar um e-mail que não é um padrão de e-mail, por exemplo, colocar isso daqui, o próprio navegador já vai me reclamar. Mas caso o usuário tente burlar, por exemplo, e trocar aqui o nosso type de e-mail para text, e ele tenta enviar os dados aqui como cadastrar, repara que o usuário ele pode manipular o front-end, a gente nunca pode confiar nas validações do front-end, a gente tem que sempre fazer essa validação no back-end, porque o usuário pode mudar qualquer coisa do front, igual a gente fez aqui. E mesmo assim, mesmo a gente tendo tentado burlar o sistema, o Django já fez essa validação para nós e mostrou aqui, enter a valid email address. Essa mensagem está em inglês, por quê? Aqui em settings, eu posso trocar de language code para pt-br. Ele vai mostrar a minha mensagem aqui de erro já em português. Então, informe o endereço de e-mail válido. Aqui ele já mostra a mensagem que eu digitei, então a gente não precisava nem trocar a linguagem por causa disso. Mas nesse caso, como é uma mensagem default do Django, a gente precisa especificar a linguagem. Então, agora temos essa validação funcionando e caso dê tudo errado, ele vai me mostrar as mensagens de erro. Vamos supor agora que a gente criou um e-mail, @email.com, aqui deu tudo certo, o meu nome vai ser Caio, e aqui o meu número de telefone vai ser... antes de testar, eu já vou adicionar uma máscara aqui, tá? Para resolver isso, existe o seguinte, existe dois scripts aqui que eles são importantes, deixa eu copiar aqui e jogar para vocês, ó. Eu vou adicionar esses dois scripts aqui no nosso front-end. E o que são esses scripts? São de uma biblioteca chamada jQuery. É uma biblioteca, então aqui nós temos o jQuery, né, que é uma biblioteca como se fosse o Django para JavaScript, tá? E aqui nós temos um atributo desse jQuery aqui, como se fosse um plugin, que é o jQuery.mask, ou seja, ele adiciona máscaras em determinados campos, tá? Só que esses dois scripts ainda não definem muita coisa, tá? Eu quero especificar a máscara de alguns campos. Para que isso funcione, eu preciso adicionar um atributo dentro de um input, que é o data-mask. Então, no caso, é data-mask. E aqui eu passo qual que é o formato que eu quero. Então, aqui eu quero que tenha os parênteses, tenha dois números dentro, tenha um espaço, tenha os números aqui, um triângulo e os números aqui. Certo? Então, eu quero especificar esse data-mask. Mas eu quero fazer isso lá no campo telefone. O campo telefone ele vem lá do Django Forms. Então, aqui no Django Forms, eu vou fazer o seguinte, tá? Fora do nosso for, eu vou acessar um field específico. Então, self.fields, eu vou acessar qual field? O field telefone. Eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz aqui, por exemplo, com esse setDefault da class formControl, só que para o telefone, tá? Eu quero acessar o que dele? A interface, então o elemento. Então, um widget, .attrs para a gente adicionar um atributo, .update para a gente atualizar os atributos dele. Então, eu passo aqui dentro de update um dicionário com todos os atributos que eu quero, com chave e valor. Eu quero o atributo data-mask, que é o atributo que o jQuery vai buscar. 2 pontos e agora eu coloco aqui entre aspas qual que é a máscara. Então, vai ser essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, traço 1, 2, 3, 4. Beleza, agora acredito eu que se eu tentar dar um F5 aqui, eu quero zerar aqui de novo, e preencher os dados, automaticamente ele já preenche nesse formato e não deixa a gente continuar preenchendo mais. Claro, isso daqui é uma validação do front-end, tá? A gente não pode confiar nela porque o usuário ele pode vir aqui e apagar esse data-mask, por exemplo, e foda-se, agora ele pode digitar o que ele quiser aqui dentro. Seguinte, vamos preencher isso daqui e ver se ele está salvando no banco. Caio@email.com, vou usar o formato aqui já, só apertar um monte de 0, cadastro. Ele me mostrou um cadastro realizado com sucesso, aparentemente deu tudo certo. Vamos verificar aqui no nosso db.sqlite.
vou vir aqui em usuário, atualizo e tá lá. Ele realmente salvou os dados, ele salvou como Liga da Justiça, que era o que eu esperava, o telefone, e-mail, nome, só que o codinome ficou vazio e eu não quero que o codinome fique dessa forma porque ele é algo obrigatório. Então agora a gente tem que fazer todo o processamento que a gente já viu ali na especificação do requisito, que é o seguinte: quando o usuário fizer um determinado cadastro, a gente precisa verificar se tem algum codinome disponível. Ou seja, alguém já usou o nome Hulk, Capitão América? Se todo mundo já tiver utilizado todos os nomes, não tem mais espaço para ninguém entrar no jogo. Caso tenha algum codinome disponível, a gente vai permitir com que o usuário acesse e participe da brincadeira e ele vai receber um determinado codinome, que é o que a gente vai salvar aqui nessa tabela do banco. Então, vamos criar agora uma nova função que eu vou chamar ela de getCodinome, tá? Vou vir aqui e criar uma def_getCodinome. Ele recebe self e essa função vai receber o grupo. O que vai ser o grupo? Eu vou chamar essa função na onde? Eu vou chamar essa função antes da gente dar esse save, ou seja, eu vou pegar aqui o codinome e fazer um self.getCodinome e vou passar aqui para ele o grupo, se ele é V de Vingadores ou LJ de Liga da Justiça. Então a gente vai ter que fazer aqui um form.cleanedData na posição, no caso aqui é o grupo, né? Então, se ele escolheu V de Vingadores, ele vai pegar os codinomes de Vingadores. Se ele escolheu Liga da Justiça, ele vai pegar os codinomes disponíveis em Liga da Justiça. Para a gente acessar esses codinomes aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se ele é do grupo V ou do grupo LJ. Então, se grupo for igual a V, a gente faz isso. Aqui no caso é V maiúsculo, tá? Preste atenção nisso. A gente faz isso daqui. Caso contrário, ou seja, elif mais o grupo for igual a LJ, a gente faz isso daqui. Aqui eu coloquei J minúsculo, LJ e 3 pontos. Beleza. Se ele for do tipo V, a gente vai ter que buscar lá do nosso arquivo, ou seja, fazer uma request para aquela URL para verificar todos os dados ali. Então, eu vou fazer uma response, vai ser igual a request.get, ou seja, o tipo da requisição é um tipo get, porque quando eu clico aqui, por exemplo, para acessar no navegador, ele já me mostra os dados. Vou copiar essa minha URL e vou colar ela aqui dentro. Aqui não é request, tá? É requests e eu esqueci de importar. Então, import requests. Perfeito. Executo aqui a nossa URL. Feita essa URL, a gente pode até dar um print aqui em response. E eu vou agora dar um ponto JSON para converter para JSON. Excelente. Acesso aqui. Agora eu vou, só para não ficar salvando toda hora, eu vou dar um return aqui. Na verdade, eu vou colocar isso aqui lá no próprio get, tá? Então eu vou chamar essa função quando eu acessar lá o get, tá? Só que aqui eu vou passar, em vez de passar o form como eu não tenho, eu vou passar aqui algo fixo que vai ser um V de Vingadores. Beleza. Então, quando eu acessar essa minha interface aqui, ó, do get, ele já vai ter executado aquele código. E olha só o que ele nos printou. Ele me printou o dicionário, ou seja, o JSON que ele acessou ali para nós. Eu quero fazer o seguinte, tá vendo que ele tem lá um dicionário, que a chave dele é Vingadores, e aqui dentro ele tem uma lista com vários dicionários, que ele tem lá codinome Hulk, codinome Capitão América e assim por diante. Eu quero separar, eu quero deixar uma lista somente com os codinomes. Hulk, Capitão América, Pantera Negra, eu quero filtrar isso daqui. Para eu fazer esse filtro, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer assim, ó. Aqui no nosso JSON, eu vou acessar na posição aqui, Vingadores, né? Vingadores, era isso, né? Deixa eu acessar aqui, deixa eu confirmar. Vingadores, isso mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma list comprehension para adicionar apenas os nomes ali dentro. Então, codinomes vai ser igual. E agora eu faço for e in, e agora eu faço response. Eu vou tirar isso daqui, vou colocar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, até porque está quebrando linha. Então, eu vou adicionar, e o i aqui, no caso, vai ser um dicionário, né? Só que eu não quero o dicionário inteiro, eu quero apenas a posição. Qual posição eu quero? A posição codinome, certo? Que vai me dar o valor. Então, codinome. Se eu dou um print agora, print codinomes, e dou um F5 na minha página, volto para cá, olha só, ele me trouxe uma lista filtradinha da forma como eu esperava, para que a gente consiga acessar dado por dado desses nossos codinomes, tá?
E eu posso fazer agora as mesmas coisas, praticamente, só que para uma outra URL, que vai ser a URL da Liga da Justiça, né? Então, vamos pegar essa URL aqui. Liga da Justiça, esse primeiro aqui, só que agora ele é um XML, tá? Aqui, ok, Ctrl V. Então, isso daqui é um XML, tá, pessoal? E é bastante diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Confesso que quando eu fui preparar essa aula, eu tive que pesquisar como que a gente lida com um XML aqui em Python, de tanto tempo que a gente não utiliza praticamente já XML, só que isso aqui é um desafio de 8 anos atrás, se eu não me engano, né? 8 anos atrás. Ok, para a gente trabalhar com o XML aqui, a gente vai ter que importar uma seguinte biblioteca, que vai ser o XML do Python, tá? Você não vai precisar instalar nem nada, ela já é nativa, então xml.etree.elementtree as et. O pessoal costuma chamar ali o as et por padrão, tá? Beleza. O que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar agora converter isso daqui para o et from string, tá? Então, eu vou ter que transformar isso daqui para uma string. O pessoal costuma chamar de root, et.fromString, e agora eu passo o meu response.content, ou seja, o que foi retornado lá da nossa request, eu vou transformar aqui em um root. Só que isso daqui ainda não está da forma como eu gostaria, tá? Isso aqui é basicamente uma instância de et, tá? E isso daqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar o que a gente quer ali dentro. O que a gente quer dentro desse XML? Então, a gente precisa entender a estrutura desse XML. Então, tá vendo que... vamos vir aqui... Ué, não abriu? Aí, beleza. Tá vendo que aqui nós temos lá, ó, Liga da Justiça, codinomes e codinome aqui dentro? Então, codinomes no plural, codinome no singular. Então, eu preciso pegar isso daqui, tá? Para eu pegar isso daqui, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou ter que fazer um codinomes elements... Element vai ser igual. Agora eu faço o root.find, ou seja, pegue, encontre algum determinado elemento XML. Qual elemento vai ser ele? Codinomes. Então agora ele me retornou tudo que tem ali dentro de codinomes. É o que eu preciso? Ainda não. Eu preciso fazer o seguinte agora. Codinomes vai ser igual e agora eu faço a minha list comprehension. Então vai ser codinomes.text for codinomes in codinomes element.findAll, ou seja, pegue todos. E agora eu quero pegar o quê? Eu quero pegar o codinome aqui de verdade. Ó. Então, codinome. Não vou entrar em tantos detalhes sobre como funciona, dar uma aula de XML, porque, sendo sincero, nenhum teste hoje em dia, em 2025, vai pedir para que você manipule XML igual nós estamos manipulando, tá? Isso aqui é porque é um teste de 8 anos atrás, tá? Hoje em dia, qualquer teste que você for trabalhar vai ser um JSON, tá? Então, vai ser um ponto .json aqui. Fique tranquilo, é muito mais simples. Tem um motivo por que isso daqui foi parado de ser usado. É péssimo. Olha isso daqui, coisa horrorosa. Isso aqui é muito mais bonito, muito mais estético, agradável, enfim. Não vamos entrar nos detalhes. Então, aqui, pessoal, nós temos... Aqui que eu fiz, codinomes, aqui codinome.text. Beleza, aqui é só codinome, na verdade, né? Codinomes fica estranho que a gente está iterando, então ele pega um só. Então, pessoal, a depender do valor que foi escolhido, se foi V ou se foi LJ, ele vai me retornar uma lista com os codinomes. Eu posso até dar um print logo após esses ifs aqui. Print, agora eu faço codinomes, para vocês verem, tá? Então, caso eu escolha um V ali, ele vai me retornar isso daqui. Caso a escolha agora seja um LJ, que seja um Liga da Justiça, ele me retorna, não funcionou, ele me retorna isso daqui, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e assim por diante. Então, temos todos os codinomes disponíveis para que seja utilizado ali dentro. Caio, e daí? Como que a gente vai saber agora se... o Flash está disponível? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que verificar no nosso banco de dados quais codinomes já foram utilizados e ver se esse codinome está disponível ou não. Existem formas muito ruins disso aqui serem desenvolvidas, tá? Seria o seguinte, eu poderia iterar for e in codinomes, certo? E aqui eu faço um usuário.objects
ponto filter, e aqui eu vejo se codinome é igual aí. Aí se isso daqui existir, eu crio uma lista aqui de codinomes não disponíveis, enfim. Péssimo, péssimo, péssimo. A gente vai fazer várias queries no banco de dados, não vai ficar legal. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada codinomes underline usados. Vai ser igual a usuário, não sei se eu importei, acredito que não, né? From.models import usuário. Beleza. Tá, usuário.objects. E agora eu vou pegar um value list, ou seja, os valores de alguma coluna em lista, tá? Qual coluna vai ser essa? Codinome. E para não vir uma tupla dentro de tuplas, eu vou colocar um flat aqui como true, ok? Isso daqui, para quem não sabe, vai me retornar todos os codinomes que já foram utilizados. Codinomes usados. Ele vai me retornar uma tupla, sendo mais específico, se a gente acessa aqui. Aqui, no caso, tem algum codinome usado no banco? Não. Então, ele me retornou aqui uma tupla vazia, tá? Por isso que ele está dessa forma. Só que agora a gente precisa fazer o seguinte. Eu preciso pegar todos os codinomes disponíveis e ver quais deles não foram utilizados. Para fazer isso, é muito simples, tá? A gente pode trabalhar com o operador de subtração dentro de um conjunto. Lembra dos conjuntos do Python, os sets? Se você não sabe sobre esse assunto, temos aula lá dentro da Python Full, que é o nosso curso completo de Python e Django. E se eu não me engano, já temos aqui dentro do curso. Não, sobre sets eu acho que não tenho, mas pesquisa aí que é bem rapidinho, é bem simples de se entender, tá? Não, como já deu uma hora de aula, não dá tempo de eu falar só sobre sets, porque levaria aqui mais uma hora de aula só para falar sobre conjuntos. Mas, basicamente, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar uma variável chamada codinomes disponíveis. Isso daqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a um set, ou seja, um conjunto de codinomes. Ou seja, eu vou transformar isso daqui, que era uma lista, em um conjunto. E eu posso fazer o seguinte, fazer um menos, eu posso subtrair por um set de codinomes underline usados. Ou seja, eu pego todos os codinomes disponíveis e subtraio pelos codinomes que já foram utilizados. Vamos supor que eu tenho lá um conjunto que tem lá Flash e Aquaman. Esse daqui é o conjunto dos disponíveis. E eu tenho lá o Flash, certo? Quando eu fizer esse conjunto menos essa operação vai me resultar no seguinte conjunto, Aquaman. Certo? Porque todos que tinham aqui no nosso codinome usado será removido desse codinomes aqui. Ou seja, eu vou saber se tem algum codinome disponível ou não. Isso permite a gente fazer o seguinte, tá? Eu posso agora fazer um se, então se codinomes disponíveis, se não tiver, ou seja, not, eu retorno aqui nessa função um none, tá? Caso tenha, eu faço return, agora eu volto esse set para ser uma lista para acessar nas posições. E devolvo a primeira posição, ou seja, esse usuário que acabou de fazer a requisição vai ser o primeiro ali. Poderia ser de forma aleatória, poderia ser o último, enfim, tem várias abordagens para serem feitas. Vamos dar uma olhada, ó. Vou dar um F5 agora. O que ele retorna para nós? Nada, porque eu não printei, né? Então, vamos dar um print aqui em codinome, ó. Print codinome. Vou dar um F5. Ele vai me mostrar aqui Aquaman. Vou dar um outro F5, Aquaman e assim por diante. Se eu tivesse selecionado um V de Vingadores, visão, beleza? Então, essa nossa função está funcionando. Podemos fazer o seguinte agora, vou até excluir esse nosso banco de dados, porque nós temos ali uma informação que eu não quero que ela esteja, e vou rodar o meu migrate novamente. Então, vou vir aqui, uv run manage.py, make migrate apenas, e vou dar um run server aqui novamente. O que nós iríamos fazer agora? Aqui dentro de views. Ah, beleza. Então, antes de eu salvar de fato esse meu formulário no banco, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o codinome que foi selecionado. Então, não tinha copiado não. Então, codinome vai ser igual a self.underline get codinome. E o que eu passo aqui? Eu passo form.cleanedData na posição grupo, ou seja, que é o V ou o LJ que o usuário seleciona. Só que agora eu preciso alterar isso daqui antes de salvar no banco. Esse form.save ele já salva direto no banco. Eu não quero que ele salve agora. Então eu vou falar commit é igual a false. Ele não vai commitar isso no banco, ele não vai salvar de fato, ele vai deixar numa camada intermediária. E antes de que ele salve de tudo, eu faço a alteração, faço obj
ponto codinome de nome é igual ao codinome que foi selecionado por lá. obj.save, abre e fecha parênteses, e aqui sim ele vai de fato salvar no banco, tá? Vou testar aqui, vamos criar aqui um cadastro. Cadastro realizado com sucesso. Poderia até colocar nessa mensagem aqui o codinome da pessoa, mas como já está dando mais de 1 hora de aula, vou deixar isso como tarefa para vocês. Vou atualizar aqui e tá lá. Meu codinome é Mulher Maravilha. Vou tentar aqui fazer um outro cadastro com o e-mail aqui, vai ser Caio2. Beleza. Vamos ver se ele realmente cadastrou. Agora ele pegou o Batman. Perfeito. Vamos selecionar agora. Fiz aqui sem querer, perdão. Deixa eu voltar para cá. Vamos pegar agora um dos Vingadores. Então, vamos vir aqui, Caio 3, Vingadores. Voltamos aqui para o nosso VS Code, atualizamos aqui. Beleza, pegou o Hulk. Hulk é de fato dos Vingadores, exatamente como eu queria. Aqui, ele deixa claro, tá, pessoal, que não é para fazer o seguinte, que não é para salvar o arquivo ali no banco, tá? Então, ele fala aqui, ó. Obrigatoriamente ler a informação do codinome em arquivos na internet. Atenção, não vale guardar a informação do codinome localmente. Tá, eu sei que ele falou isso, mas eu quero passar um conteúdo para vocês e acredito que mesmo com essa especificação, o que eu vou fazer aqui não é de fato salvar num banco para nunca mais ter que acessar. Eu vou continuar acessando, fazendo uma request, mas eu quero mostrar uma possível otimização que poderia ser feita dentro desse código. Porque o que pode acontecer? Pode ser que esse endpoint aqui simplesmente esteja sobrecarregado e demore muito para nos retornar as informações. Pode ser que esse endpoint esteja fora do ar e a gente não consiga acessar, e isso iria quebrar a nossa aplicação. Na verdade, a gente deve fazer aqui algumas validações para ver se deu tudo certo. Mas imagina de algum caso disso daqui me demorar 5 segundos, por exemplo, para me devolver a resposta. O meu usuário deveria esperar 5 segundos ali para ver a mensagem de cadastro realizada com sucesso. Eu quero evitar isso ao máximo possível. Para fazer essa forma de evitar essa demora aqui, a gente pode trabalhar com os caches do Django, tá? Eu salvo isso daqui em um banco de dados em memória, para que quando eu tente buscar, eu busque do meu próprio banco em memória, que fica salvo, claro, é um banco de dados em memória, então ele não persiste ali para sempre. Se aquele servidor cair, se eu passar um timeout, por exemplo, ele vai desaparecer dali e a gente vai ter que buscar novamente do nossa request. Então, querendo ou não, eu estou fazendo a requisição sempre que necessário. Para trabalhar com cache, eu vou adicionar aqui os caches, tá, do Django, e tem vários backends de cache que o Django nos fornece. O que eu utilizaria seria o Redis, só que o Redis depende de algumas instalações, principalmente para quem está no Windows, isso é bem chato. Então eu vou trabalhar aqui com o main cache padrão aqui, que não precisa instalar nada, é o mais fácil, tá? Um database cache muito simples. Para fazer isso, na verdade aqui a gente está usando um database cache, né? Mas poderia ser um main cache, etc. Se vocês fossem fazer de verdade, não utilizem um database cache, porque praticamente perde a ideia de velocidade, tá? De entregar isso muito rápido, porque algo que está em memória vai ser muito mais rápido do que pegar algo de um disco, tá? De fato. Mas um Redis aqui para eu fazer essa instalação acabaria levando um certo período de tempo. Beleza, defini esses caches e agora eu preciso criar a tabela que vai lidar com esses caches. Então, Python 3, create cache table. Aqui que eu fiz? Não estou enxergando, minha câmera está na frente. Ah, beleza. Manage.py, create cache table. UV, run, a gente estava usando o UV, né? Create cache table. Beleza. Rodamos aqui. Ok. Aqui nós temos nosso cache table. Perfeito, funcionando como eu esperava. Excelente, agora o que a gente pode fazer? Voltamos aqui nas nossas views, e agora nas views, ao invés de eu buscar direto pela nossa request, eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, eu vou verificar se not cache.get, ou seja, eu posso verificar dentro do nosso cache, eu posso verificar se existe algum determinado tipo de cache que eu criei ali dentro. Para fazer isso, a gente vai ter que importar, né? Então, from django.core.cache import cache. Beleza. Então eu faço aqui, ó, cache.get, certo? E eu vou definir uma chave qualquer. Eu quero chamar sempre que for dos Vingadores dentro de Vingadores. Beleza. Caso eu não tenha cache, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse cache.
Então, eu vou copiar isso daqui, que estava fora do nosso if, certo? Colo aqui, ou seja, faço a requisição lá para o nosso determinado endpoint. E agora eu faço o seguinte, cache.set Vingadores. E aqui eu passo a response que foi dada pelo endpoint que eles nos forneceram. Agora, quando eu for buscar aqui para gerar minha lista de codinomes, eu não pego mais da URL de response. Eu pego agora de cache.get. Então, cache.get na posição Vingadores. E isso daqui me retorna um JSON que eu tenho que acessar a posição Vingadores para funcionar igual estava antes. Só que agora a diferença é que eu não pego da minha response e sim do meu cache. Ok, a mesma coisa vou precisar fazer para a Liga da Justiça. Então, vou fazer um se not cache.get Liga da... Liga Justiça só, vai. Liga Justiça. Se isso daqui acontece isso, o que eu vou fazer? Vou jogar isso daqui. Opa. Vou dar um Ctrl X aqui, jogar para dentro do nosso if e dar um... e aqui, nesse nosso request.get do XML, eu vou dar um ponto content para pegar o conteúdo. E agora eu faço um cache.set liga justiça, vírgula, response. E a única coisa que eu mudo agora é que, em vez de acessar o response.context aqui, eu acesso direto do cache. Então, cache.get liga justiça. Ok, acredito que de resto vai estar funcionando. Isso daqui vai tornar a nossa aplicação muito mais performática. Primeiro, porque nesse caso aqui não tanto porque eu estou pegando um database cache, mas caso vocês façam a instalação do Redis ali, quando vocês forem buscar a lista de codinomes, você vai estar pegando em memória. Isso é muito mais rápido, é indiscutível. Mas né, nem por isso que eu fiz essa questão do cache. É mais para garantir que, se por algum motivo o usuário tentou acessar a sua aplicação, fazer ela funcionar, mas o endpoint de terceiro que você estava utilizando, por algum motivo ali, olha, falhou, não deu certo, deu algum erro ou demorou muito para responder, você vai ter ali em cache, tá? Para ele funcionar. Isso daqui garante que sempre vai funcionar? Não. Pode ser que em algum momento, bem quando o timeout do seu cache expirou, o seu usuário acessou a sua aplicação e o endpoint passado estava fora do ar. Não vai funcionar. Então, o ideal aqui é fazer ainda mais uma validação, que seria pelo nosso status code, né? Então, fazer tipo se response.statuscode foi igual a 200. Aqui no caso a gente teria que verificar se é diferente de 200. Aqui a gente daria um race em uma exceção, tá? Ou retornaria um none aqui para a gente saber que deu algum problema. Não vou fazer isso porque já deu mais de 1 hora de aula e a ideia era fazer em 50 minutos, tá? Então, vou deixar isso como tarefa para vocês dessa melhoria aqui. Excelente. O que falta só fazer agora, pessoal, é a parte de listagem, né? Então, vamos listar esses dados. Eu vou criar uma nova URL, que vai ser o path visualizar, vírgula, views, ponto, visualizar, ponto, as, underline, view, vírgula, name, vai ser igual a visualizar. Ok, vou vir aqui em views, vou vir aqui em class, visualizar, view, e aqui nós vai ter o nosso template name, underline name, vai ser igual a visualizar.html. Ok, agora é só criar um def get aqui, ele recebe self e recebe a request e a gente renderiza aqui uma página. Return render request, vírgula, template name. E aqui a gente vai ter que passar os dados, né? Aqui é self.templateName, self.templateName. E agora a gente pode fazer o usuário é igual a usuário.objects.all para pegar todos eles. E aqui eu passo usuários, usuários. Que deu erro porque aqui está no singular. Beleza. Ok, acredito que esteja funcionando. Agora é só criar um HTML para isso. Visualizar.html, ok.
E isso nós já fizemos infinitas vezes, tá? Então, vou simplesmente colar o código aqui para vocês. Peguei uma table aqui do Bootstrap, fiz o for aqui para listar os dados. Vamos testar só se estava realmente funcionando a parte do cache que a gente fez, né? Então, vou reenviar aqui, deu BO, por que que não foi possível conectar? Acho que estava parado o servidor, né? O v run manage.py run server. Ok. Vamos reenviar. Aqui ele pediu para usar um formato válido. Mas eu usei um formato válido, não? Aqui o e-mail, @email.com e cadastro. Cadastro realizado com sucesso. Vamos vir aqui, db.sqlite. Aqui, beleza, ele pegou lá do Flash. Perfeitamente, a parte do nosso cache ali que a gente fez continua funcionando. Então, essa primeira vez, na verdade, eu acredito que ele não tenha pegado do cache, mas logo da próxima aqui que eu tentar fazer um cadastro, ele já vai pegar do cache, tá? Então, se eu executar aqui, ó, lanterna verde, é o que nós temos, tá? E se a gente olhar lá na parte do nosso cache, temos aqui o cache já criado, tá? Com Liga da Justiça, que foi o que a gente trabalhou. Beleza. Então, vamos testar o visualizar agora. Visualizar, Enter. E temos aqui também Caio, os e-mails aqui tudo certinho, codinome e da onde qual que é o grupo que ele pertence, a Liga da Justiça, Vingadores e só esses dois por enquanto, né? Então, acredito que temos finalizado aqui, tá? Claro, tem outras coisas que ele falou que seriam interessantes serem desenvolvidas, mas não é o foco da aula, por isso não vou fazer. Caso você queira testar ainda mais os seus conhecimentos, fique à vontade, tá? Principalmente que a parte de testes unitários aqui, ele falou que vai ter uma importância para isso. A ordenação das listas ou filtros são opcionais, então aqui, por exemplo, você adicionar um campo onde você pode digitar o e-mail da pessoa e filtrar somente pelo e-mail, ou filtrar pelos codinomes, grupo e assim por diante. Enfim, basicamente é isso. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.